bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Judas, né? Que só tem um capítulo. Então, Judas, no versículo 17. Quero ler com você aqui, onde diz: exortação à perseverança da fé. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Aqui Espírito está escrito com letra maiúscula, isso significa que é o Espírito Santo de Deus. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé, que tendes orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Então, olha o que Judas diz aqui, não o Iscariotes, né? Não foi aquele que traiu Jesus, esse aqui é outro. Então, aqui, Judas, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu sobre a importância, exortação, isso quer dizer chamar atenção, exortar, corrigir. Ele estava chamando a atenção do povo aqui, através do Espírito Santo, chamando a atenção para perseverar na fé. Por quê? Por que a Bíblia ela fala tanto que sem fé é impossível agradar a Deus? Que aquele que se aproxima do Senhor, né, é necessário que a pessoa creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. A palavra diz que, né, que sem fé é impossível agradar-lhe. Que todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Então a Bíblia fala muitos versículos a respeito da fé. Por quê? Porque Satanás, gente, ele vai tentar roubar a nossa fé, fazer com que a pessoa esmoreça na fé, com que ela perca a confiança em Deus, com que ela perca a certeza, porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas sabemos que elas existem. Isso é a fé. É eu saber que o meu olho natural não está vendo, mas conforme o que eu falar, declarar com as minhas palavras, no mundo espiritual é escrito e aquilo vai acontecer. Se a pessoa ficar com um sentimento de inferioridade, como eu falei no devocional anterior, se achando um nada, menos qualificada, menos isso, menos aquilo, é aquilo ali que vai acontecer. Porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então nós precisamos, gente, aprender a perseverar, ser pessoas perseverantes na nossa fé. Aquela fé inabalável, aquela que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Isso é fé. Então aqui ele nos chama a atenção. Porque ele diz aqui, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que os apóstolos fizeram após a morte de Jesus e ressurreição dele? Eles foram pregando a palavra, levando o evangelho a toda criatura, como Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E foi isso que eles foram fazendo.
E então era para que eles se lembrassem daquilo que os apóstolos haviam ensinado. Aquilo que os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito, estavam ensinando às igrejas. Em Apocalipse fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Se você ler ali, vão ter 7 cartas para 7 igrejas, né? Então ali, no final, todas as cartas terminam com esta palavra, com esse versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus, como Judas disse aqui, onde ele fala aqui, no versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Por quê, gente? Nós precisamos orar em línguas. Para quê? A palavra diz que aquele que ora em línguas se edifica a si mesmo. O que é edificar? É o mesmo que construir. Quando nós oramos no Espírito Santo, quando nós oramos em línguas, nós estamos nos edificando, construindo uma base mais sólida para a nossa fé. Porque é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá esse suporte, esta sustentação da nossa fé. Porque quando chega o dia mau, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, orar, buscar, jejuar, nos consagrar, orar em línguas. Para quê? Para que a gente se fortaleça. É o fortalecimento do nosso espírito. A palavra diz que o Espírito, ele ora, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor Deus. Só que quando nós oramos em línguas, nós oramos na mesma linguagem do Espírito, da linguagem do Espírito Santo. Nós somos edificados, nós somos renovados, vai sendo construída uma fé alicerçada, com aquela base sólida. Por que Davi disse: me devolva a alegria da tua salvação e que não se afaste de mim o teu Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo, gente, que nos edifica, que nos fortalece. É Ele que nos lembra da palavra. Quando nós estamos num dia mau, quando nós estamos passando por um dia difícil, Ele traz à nossa memória aquela palavra que nós necessitamos para aquele momento, para que a gente ore em cima dela, com aquela base, naquela estrutura, para que a gente vença através da nossa fé, perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, porque a palavra diz o quê? Para que ninguém roube a tua coroa. Porque vão se levantar, gente, falsos profetas, falsos pastores. E se nós não estivermos com uma fé sólida, alicerçada, e soubermos discernir no Espírito, a palavra diz que até mesmo o povo de Deus vai ser confundido. Por quê? Se a pessoa não estiver vigiando. Se ela não souber discernir o que é de Deus e o que não é, ela vai ser confundida. E hoje nós já temos isso. Nós vemos muitos programas, muitas pregações, muito isso, muito tudo nas redes sociais. Só que nós precisamos filtrar e ver se realmente está escrito na palavra. Se está aqui, amém. Agora, se é coisa do homem, da carne, olha o que ele diz aqui. Que era para a gente prestar atenção nas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. A gente sabe que hoje, gente, está se aproximando do fim. E existem pessoas, gente, zombadoras, ímpias e que estão fazendo as suas próprias vontades. Aqueles que já ouviram a palavra, mas eles estão zombando, eles não estão acreditando. Aqueles que você fala de arrependimento, voltar,
se reconciliar com Deus, eles não querem. Por quê? Porque eles estão vivendo as suas ímpias vontades, os seus próprios desejos. A palavra diz que cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências. Isso significa o quê? Segundo os seus desejos desenfreados. As pessoas, elas são tentadas mediante aquilo que elas desejam. Porque Satanás, ele sabe aquilo que a pessoa quer. Então, ele vai tentar ela de acordo com o que ela quer. E muitos caem. Muitos vão tropeçar. Muitos vão perder a salvação. E olha o que ele segue dizendo aqui. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas e não têm o Espírito. E isso acontece, gente. Muitas pessoas do mundo que vão vir, até vão falar de Jesus para você, vão falar de Deus, mas vão tentar te confundir. E isso causa divisão. Eles vão tentar colocar dúvidas, gerar dúvidas em Deus, em Jesus, na tua fé, naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você acha que te convém, porque tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Aí eles vão dizer, não, perdão, mas só um golinho. Não vai fazer mal nenhum, deixa de ser bobo, olha aqui, ó. O diabo faz assim, gente. Aí tem pessoas que vão pensar, pois é verdade, né? É só um golinho. E ali ela abriu a brecha, escancarou para Satanás. E essas pessoas aqui, esses zombadores que vivem nas suas ímpias vontades, são os que provocam divisões entre vós. Até mesmo entre o povo de Deus, essas pessoas causam divisão. Por quê? Porque eles não acreditam ou seja, eles não querem viver de acordo com o que está escrito na palavra. Quando a palavra diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, tem muitas pessoas que não querem aderir a isso. Querem continuar na crise de identidade de gênero, querem continuar acreditando na mentira de Satanás, de que elas podem escolher o que elas querem ser, só que isso não é verdade. A palavra diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Para quê? Para que eles multiplicassem, para que eles pudessem ter filhos. Homem com homem não pode ter filho, mulher com mulher não pode gerar. E é isso que Satanás quer fazer, causar divisões, criar crises de identidade de gênero, criar... Hoje, com o sistema que está aí no mundo, o que eles querem gerar nas crianças? Isso. Você pode escolher o que você quer ser. Não querem colocar todos os banheiros, todo mundo junto? Hoje, gente, eles estão tentando de todas as formas corromper a família, a moral, os bons costumes. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso eu preciso cuidar, gente. Eu não posso me sentar à roda dos escarnecedores. Eu tenho que cuidar em que mesa eu estou sentando. Quem está sentado ao meu redor? Eu ainda estava conversando com meu esposo e nós estávamos falando exatamente sobre isso ontem. Que geralmente o pessoal, né, que trabalha com coaching, e eles costumam dizer assim, que as 5 pessoas que estão ao teu redor, no teu convívio, no teu hall de amizades, elas demonstram quem você é. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E é realidade, gente. Se você estiver com base sólida, com pessoas de oração, pessoas de Deus, pessoas firmes na fé, e com pessoas, gente, que mesmo que não sejam cristãs, mas que guardam valores, que guardam princípios, que tem algo para te abençoar, algo para te edificar, é com estas pessoas que você devem estar ao teu redor. Não com zombadores. Sabe o que é zombadores? É quando você chega num lugar
Começa aquelas piadinhas, aquelas bobaginhas e quando vê você já se contaminou e você entrou ali, tá brincando e dando risada. Só que quando você começa a rir das zombarias, das piadinhas sujas, você está abrindo brecha, porque isso não convém mais para nós. Por isso que a palavra fala a roda dos escarnecedores. Nós precisamos cuidar, gente, as mesas que nós estamos sentando. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, do que nós estamos nos alimentando. Jesus, ele disse que não é o que sai, não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai. Então, aquilo que sai da boca da pessoa, ela sai do coração e ela vai contaminar aqueles que estiverem ao seu redor. Se a pessoa não estiver vigiando no espírito, a palavra diz aqui, gente, eles são dominados pelas paixões de suas próprias almas, seus próprios desejos, e não têm o espírito. E essas pessoas vão tentar vir confundir a igreja. Eles vão tentar causar divisões. E nós precisamos estar vigiando. Porque um dia eu li um livro que falava assim: liberte-se das paixões deste mundo. Liberte-se. Porque às vezes a pessoa ela veio para Jesus. Tudo se fez novo, mas nem tão novo assim. Porque às vezes ela tem dentro dela alguns resquiciozinhos do mundo. Lembra do devocional anterior que eu falei da organização da casa, da limpeza? Porque senão no mundo espiritual também está em desordem, bagunçado, sujo? Pois é. Se tem algum resquiciozinho de sujeira aqui, ó, do mundo, eu preciso tirar. Ouvir uma música e ficar lá, né? A gente nem deve ouvir, gente, para começar. Essas músicas mundanas. Se você prestar atenção na letra disso, misericórdia. Eu nunca me esqueço da época que tinham lançado aquela tal daquela música, era terrível, tal da Piriguete. Gente, mães, isso uma moça que morava, né, junto conosco, lá nós dividíamos um apartamento, nós éramos 5, né, mulheres solteiras, uma era noiva ali, a outra também tinha um namorado, depois uma se casou, a outra também, né, todas, né, depois cada uma seguiu o seu caminho. Mas enfim, uma que não era cristã, ela trabalhava em uma loja onde a mãe chegou para comprar e o pai com a menina. E a menininha disse que ela dizia: o que você é, filha? Ela: piriguete. Olha o que a música, o que eles estavam ouvindo e o que aquela mãe estava profetizando na vida da filha. A mãe é uma autoridade sobre a vida. O pai é uma autoridade sobre o filho. E sobre o filho, sobre os filhos e filhas. O pai e a mãe. A mãe diz: o que você é, filha? A guriazinha: piriguete. Ela chegou lá horrorizada, escandalizada. Você imagina, ela que nem era cristã. Aí ela ficou horrorizada. Então você imagina uma mãe dizendo para a filha: o que você vai ser? A menininha: piriguete. Já estava falando o que ela seria. Então você imagina que tipo de música, lixo que essas pessoas escutam diariamente. De tudo, gente. Quando passa um carro de som aqui, que a gente fica escutando, misericórdia, fica passando na rua, a gente é obrigado, né? Não tem quanto fugir. Mas eu fico escutando aquilo, eu digo: Jesus, misericórdia. O diabo, assim como Deus dá inspiração para o homem, para escrever louvores, hinos, louvores de adoração ao Senhor, Satanás também dá inspiração para os deles fazer esses louvores para ele, gente. E quem canta? E se um cristão canta qualquer tipo de música, ela está criando para quê? Se você for estudar bem a fundo, não é ser fanático, gente. Todas essas músicas, eu lembro que eu tinha uma amiga que ela escutava o cantor Leonardo direto. A vida dela era uma depressão terrível, aquela monotonia conforme as músicas que ele cantava lá atrás.
né? Agora eu nem sei o que ele está cantando. Naquela época eu ainda não conhecia Jesus. Então, assim, ó, ela se fechava dentro de casa, ela só escutava aquilo. Aquelas músicas. Gente, ela vivia numa depressão terrível. A vida sentimental, um caos. Porque ela só ouvia aquilo. As pessoas podem achar que é bobagem, mas não é. Nós precisamos cuidar o que os nossos ouvidos ouvem, o que os nossos olhos estão vendo. Porque daqui a pouco a pessoa, quando vê, ela se contamina, ela começa a cantar. E é uma coisa demoníaca, você ouve aquilo tenta ficar na tua mente para você cantar. É horrível. E letras demoníacas, gente. Tem letras ali que se a pessoa cantar, elas são oferendas. Elas são louvores para os demônios, gente. Louvor para o diabo. E infelizmente tem cristão que ouve isso. Eu vejo, gente, nos stories ali, pessoas cristãs colocando essas músicas do mundo, a musiquinha ali tocando. Se contaminando. E já se contaminaram com isso. Então, gente, nós precisamos ter cuidado. A palavra diz o que? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas eu preciso ser sóbrio e vigilante. O que diz a palavra? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E é nos mínimos detalhes. Às vezes você pensa, não, mas uma música. Numa música, algo que você está vendo. Eu estava assistindo ontem um vídeo ali que chegou até mim, que um pai gravou e postou, não sei se alguém já viu também, que na Netflix estava passando um desenho, a filhinha dele estava assistindo, aparentemente era um desenho inocente. E ele disse que ele foi olhar o que a menina estava vendo. Eram desenhos de bichinhos, de pessoas assim, e animaizinhos. De repente tinham 2 homens ali no desenho, sentadinhos ali, né, que era um casal. Aí as 2 menininhas subiam, tipo assim, como se fosse num altar. Aí vinham as mães delas que estavam se casando. Então tudo isso, gente, até num desenho que você pode achar assim que é uma coisinha, nossa, inocente, não é. Cuide, observe o que o teu filho ou tua filha está assistindo. Porque hoje tem tanta coisa, gente, infiltrada ali no meio. Palavras bobas, bobinho, papai não sei o quê. Que aquilo ali a criança tá ouvindo, depois ela tá falando, meu pai é bobo. Então nós precisamos vigiar, gente, com aquilo que as nossas crianças estão assistindo. Isso é algo muito sério. O diabo tenta corromper até os pequenos. Ele tenta se infiltrar ali, tentando mostrar o sistema, querendo mostrar, tendo um desenho inocente, que aquilo ali é normal. Porque é o que eles querem passar. Que é normal, homem com homem, mulher com mulher, nos desenhos. Vocês vão ver isso, está repercutindo por aí. Eu fiquei pasma, eu compartilhei e mandei para algumas pessoas ali também no Instagram. Por quê? Porque serve de alerta pra gente. Às vezes tem pai que larga o celular na mão do filho, mas não vai ver o que eles estão assistindo. Não vão olhar que conteúdo, que desenho. E principalmente às vezes cai ali desenhinhos, né? Eu sei que tu vai puxando na playlist. Quando a gente escuta ali, às vezes o meu gurizinho coloca ali, tá aquelas risadinhas macabras de desenho, coisinha de Halloween. O que você está assistindo, Eliezer? Tira daí que é feio. Ele já sai. Então a gente escuta e fica prestando atenção no que ele está assistindo. A gente exclui a playlist, mas aqueles diabinho voltam ali de novo. É algo, gente, terrível. Então nós precisamos vigiar, porque isso, gente, vem até mesmo para nos corromper. E a corromper as nossas crianças, tentando entrar na mente deles. E olha o que ele diz aqui: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É confiantemente. Nós precisamos nos conservar no amor de Deus, gente, aguardando confiantemente que
na misericórdia do Senhor para a vida eterna. E demonstrar compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Porque tem pessoas, gente, que o diabo coloca dúvida. E nós precisamos demonstrar compaixão. De pessoas que muitas vezes elas já ouviram falar do amor de Deus. Um dia elas já frequentaram uma igreja. Aconteceu algo, elas se distanciaram. Só que elas precisam saber o seguinte, gente. Se acontece algo dentro da igreja, a pessoa vira as costas e não quer voltar mais. Agora o mundo fere ela todo dia, mas ela não sai do mundo. Ela continua ali. Agora, se algo acontece às vezes dentro da igreja, elas não conseguem entender que nem todo mundo é perfeito, como elas se ofendem e saem. Elas fazem exatamente o que Satanás quer. Então, dessas pessoas aqui nós precisamos ter compaixão, orar, para que realmente elas sejam convencidas pelo Espírito Santo do juízo, da justiça, do pecado. E ele diz mais: assim como salvai a outros arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Então olha, né, o que nós vamos ter que enfrentar, gente. Que é uma operação de socorro muito arriscada. É como tirar alguém, gente, da beira da destruição. É realizar esse ministério com sucesso, correndo o perigo de sermos tragados pelo pecado, né? O exercício da misericórdia deve ser praticado sobre a vigilância do temor a Deus, sem fazer qualquer concessão à carne em trajes limpos. Nós precisamos ter cuidado para não nos corromper. Porque nós precisamos ter misericórdia, ter compaixão, orar, abençoar essas pessoas e tentar sempre alertar elas, como diz aqui. Salvai a outros, né? Arrebatando-os do fogo. Trazendo realmente, gente, se você seguir por esse caminho, você vai para o inferno. Você conhece a palavra. Se você não liberar perdão, você vai para o inferno. Como um dia aconteceu. Que eu me lembro que o pastor, né, que me batizou, que já está na glória, ele contava para nós. Que um dia, do nada, uma senhora que congregava numa igreja onde ele pastoreava, ela foi parar na CTI. Do nada. A mulher estava bem num dia, no outro ela foi parar lá. Aí ele foi fazer uma visita. E ele disse que na hora que ele foi orar com ela, o Espírito Santo disse: perdão. Fala de perdão. Aí ele entendeu que ela estava ali naquela situação de morte porque ela não liberava perdão. Aí ele disse que orou e falou para ela: irmã, eu sei que a senhora está me ouvindo. A senhora está sedada, mas no seu consciente aí, a senhora está me ouvindo. Eu sei que a senhora me ouve. E eu vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora não liberar perdão para quem a senhora tem mágoa, eu não sei de quem a senhora tem mágoa, alguém lhe fez alguma coisa. Mas se a senhora não liberar perdão, conhecendo a palavra, irmã, a senhora vai morrer hoje, a senhora vai para o inferno amanhã. No outro dia, a mulher estava no quarto. Aí o pastor foi lá e ela disse: pastor, realmente, olha, a pessoa ouve, gente. Eu tinha mágoa do meu marido. Eu achava que tinha perdoado, mas não. Então, gente, aquela falta de perdão, se ela tivesse morrido ali, ela estaria no inferno. Com certeza. Então, para você ver como aqui nessa forma ele conseguiu resgatar a alma dessa mulher do fogo. E um dia aconteceu a mesma coisa. Eu fui pregar para uma senhora, fui fazer uma visita. Essa senhora morava em Lajeado. A irmã dela morava em Porto Alegre e ela havia pedido oração ali para a igreja para que alguém fosse fazer uma visita para essa familiar que do nada foi parar na UTI também. Aí eu fui à noite, fui fazer uma visita para ela. Daí os filhos chegaram, eu disse: não vou me demorar para que vocês possam entrar, porque naquela época, acho que hoje também é assim, eram 15 minutos só a visita. Então dava para entrar ali bem rapidinho, meia hora parece que era a visita, dava 10 minutinhos para cada pessoa e Zé Fini. Então eu entrei bem rápido, olhei para aquela mulher, orei, me disse: eu sei que a senhora está me ouvindo. Eu falei para ela, na época era obreira, eu disse: sou obreira Eliane, assim, assim, assim. E eu disse: irmã, a sua irmã pediu para que a gente viesse até aqui.
fazer uma oração, lhe dar uma palavra. E eu falei para ela do amor de Deus e eu disse para ela: se a senhora tem mágoa no seu coração, o Espírito Santo me moveu a dizer aquilo. Se a senhora tem mágoa no seu coração de alguém, a senhora libere o perdão. Porque se a senhora morrer hoje, a senhora vai para o inferno. No outro dia, a mulher estava no quarto. Aí o pastor foi lá, né? No outro dia fez uma visita para ela, aí conversou com ela, orou. A família foi na igreja lá em agradecimento, né? Agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez, tirou ela daquela situação. Então, para você ver, gente, que Deus dá oportunidade de vidas serem resgatadas do fogo. E nós precisamos ser este canal. E olha o que Judas disse aqui: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Gente, mácula significa mancha, sujeira, impureza, defeito. Jesus é o único que pode nos apresentar perfeitos diante do Pai no dia do juízo. Sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem trapos de imundícia e com vestes de louvor, vestes brancas, alvas como a neve. Se nós perseverarmos na fé, se nós sermos perseverantes em fazer a vontade do Senhor, guardar a nossa fé, combater o bom combate, como Paulo disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. É a fé, gente. É através da nossa fé que nós vamos ser salvos. Se nós continuarmos no caminho, crendo que Ele é o único que pode livrar nossa alma do inferno, que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E aqui ele diz mais: ao único Deus, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Então, através do intermédio de Jesus, nós somos santificados, nós somos apresentados diante de Deus, sem mácula, sem mancha. A igreja do Senhor, a noiva, deve ser sem mácula e sem mancha. Por que essa palavra, gente, ela é dada quando um casal de noivos, namorados, né, eles estão ali se preparando para noivar, para casar, para que eles não cometam o pecado, para que eles não tenham intimidade antes de se casar, para que não entre a mácula, a mancha dentro do seu casamento, porque daí o diabo não tem como te acusar. No momento que você se permanecer puro até o fim, por mais que a pessoa já foi casada um dia, se divorciou, ficou viúva, ela veio para Jesus, hoje, gente, não interessa se ela já não é mais, né, virgem, né? Mas a palavra diz que nós devemos ser santos, namoro santo. É intimidade só depois de se casar. Por quê? Por que isso é tão frisado, gente? Por causa da mácula. Para que não tenha mancha, para que o diabo não vai ter do que te acusar. Ó, viu? Ó, você pecou, você não esperou. Aí, quando você peca, você abriu a brecha, essa mácula entrou ali, gente, lascou. Porque a pessoa tendo conhecimento da palavra, ela precisa ser santa, porque Ele é santo. Saber esperar no Senhor. Depois que eu me divorciei, eu fiquei muitos anos sozinha. Depois eu me converti. Eu fiquei 7 anos ali, gente, sozinha, só orando, buscando Deus, me limpando, Deus trabalhando. Até que depois eu conheci meu esposo, nós namoramos, noivamos e casamos, isso dentro de 1 ano. Mas nós só fomos ter intimidade quando nós nos casamos, por mais que ele também já tinha tido outros relacionamentos. Mas nós, né, nos preservamos até o dia do nosso casamento. Por quê? E depois que nós casamos no religioso. Um dia anterior nós casamos no civil, mas somente depois. Por quê? Para que não tivesse isso. Para que a gente não dá motivo para Satanás, gente. Não deis lugar ao diabo. Então é isso que nós precisamos fazer, perseverar na fé, não desanimar e cuidar, gente, com o que nós estamos olhando, ouvindo.
o que as nossas crianças estão vendo, porque esse tipo de pessoas aqui vão tentar nos corromper, vão tentar tirar pessoas da presença de Deus, como diz aqui, vão provocar divisões, gente. Então, cuide esse espírito de divisão, esse espírito de separação, esse espírito das trevas que vai tentar se alojar dentro da tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios. Vigie, ore, tenha a sensibilidade ao toque do Espírito Santo, se consagre, diga: Senhor, eu quero ouvidos santos, eu quero uma boca santa, olhos santificados, Pai, eu quero olhar com o teu amor, e perseverar aqui, gente, conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque o verdadeiro amor tudo suporta, espera, crê. Esse é o verdadeiro amor de Deus, gente. Nós vamos ser caluniados, nós vamos passar por zombarias, por tudo, mas nós vamos aguardar no amor de Deus, amando essas pessoas, abençoando elas, tentando tirá-las do fogo, tendo compaixão e tendo misericórdia de muitos, assim como Deus teve misericórdia e compaixão de nós. Então eu quero que você guarde esta palavra, que leia todo o capítulo de Judas, que é um só, ele não é muito extenso. Leia todo esse livro aqui, que você vai entender, né? E que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, transformadas, cheias do teu Espírito, que elas não sejam confundidas, Pai, e que elas identifiquem esse espírito zombador, esse espírito, Senhor, que veio para provocar divisão na casa dela, na família, nos negócios, em todas as áreas da vida dela, Pai, que ela saiba identificar as investidas do diabo e que elas prosperem, que elas sejam abençoadas e que o Senhor derrame graça sobre a vida delas, alcançando tudo aquilo, Pai, que elas necessitam, tudo aquilo que elas estão crendo e pedindo em oração, que o Senhor venha conceder o desejo de coração, do coração delas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome do Senhor Jesus.